大家好，欢迎你们来里约热内卢，欢迎你们来巴西，再欢迎你们来21世纪的金砖国家的会议。Boa tarde, bem-vindos ao Rio de Janeiro e ao Brasil. Bem-vindos à Conferência BRICS no século XXI, uma apresentação do BNDES, Organização COP, UFRJ e Intersul. Eu me chamo Marina Jacques, sou aluna da graduação em Relações Internacionais da Universidade Estadual da Paraíba e estou representando o corpo estudantil que se faz presente neste evento tão importante. A pedidos da comissão organizadora, realizei a saudação primeiramente em mandarim, língua que tive a oportunidade de aprender em uma universidade chinesa durante o ano passado. Com este ato, gostaríamos de demonstrar a vontade e o interesse cada vez maiores em receber de braços abertos renomados especialistas dos 5 países do bloco BRICS, os quais vieram debater os grandes temas do mundo contemporâneo e trazer alternativas que superem os paradigmas do neoliberalismo. Agradecemos ainda ao copatrocínio da Sinergia, Odebrecht, Prefeitura do Rio, Caixa, Ministério do Planejamento, Governo Federal do Brasil. Brasil, país rico é país sem pobreza. Antes de iniciarmos, convido para dar as boas-vindas o superintendente da Caixa do Rio de Janeiro, José Domingos Correia Martins. Boa tarde a todos. Em nome do nosso presidente, do presidente da Caixa, Jorge Hereda, quero cumprimentá-los. Dizer que para nós, funcionários da Caixa, é uma satisfação estar recebendo aqui no auditório da Caixa o evento de abertura desse importante debate. Cumprimentar aqui o diretor do BNDES, os organizadores dos eventos, os representantes dos países que estão aqui participando, já desejar que esses 2 dias de debate sejam intensos, e que tenham resultados importantes para todos os países envolvidos. Mas, como a gente está aqui falando de desenvolvimento, eu queria aproveitar e falar que a Caixa é um banco 100% público, o nosso único gestor é o governo federal, e quando a gente fala de desenvolvimento, nós falamos também de moradia, de cidadania, de distribuição de renda, melhor distribuição de renda. Então, queria compartilhar com os senhores e com as senhoras, nós chegamos a 3.300.000 unidades contratadas dentro do programa Minha Casa Minha Vida, que é o programa do governo federal para habitação de interesse social. Já entregamos 1.650.000 dessas moradias. Então, se a gente multiplicar por 4, pessoas morando em cada apartamento ou casa, nós estamos falando de 6 milhões de pessoas que passaram a ter uma moradia digna, representando um futuro, um novo futuro para as suas famílias. E quando a gente fala de transferência de renda, o programa Bolsa Família atinge mensalmente 14 milhões de beneficiários no Brasil e pagamos mensalmente 2 bilhões e 100 milhões de reais. São números bastante expressivos que caminham junto com o desenvolvimento. A todos desejo, mais uma vez, em nome do presidente Jorge Hereda, sucesso nesses 2 dias de evento. Muito obrigado. Convido para compor a mesa o diretor do BNDES, Luiz Eduardo Melim. O chefe do Departamento de Mecanismos Interregionais do Itamaraty e subsherpa do Brasil nas negociações BRICS, ministro Flávio Soares D'Amico. O diretor da COP, UFRJ, Luiz Pinguelli Rosa.
o presidente do Intersul, José Carlos de Assis. O representante da Rússia, Vladimir Davidov. O representante da Índia, Santosh Mehrotra. O representante da China, Hao Tian. O representante da África do Sul, Hazigan Maharaj. Gostaria agora de convidar o professor e presidente do Intersul, José Carlos de Assis, para dar sua palavra. É com muita honra que dou as boas-vindas ao Rio de Janeiro e ao Brasil, esses eminentes economistas e intelectuais dos países BRICS, que incluímos nessa categoria várias personalidades brasileiras que estarão também presentes nesse evento. É um evento de interação na descoberta de novos caminhos, né, para os nossos países. Eu passarei a palavra para os nossos convidados estrangeiros, pedindo que façam uma breve saudação, né, aos presentes nessa abertura da conferência. Vou começar por Vladimir Davidov. Gracias. Damas y caballeros, amigos todos, para mí es un enorme honor saludar la presidencia y los participantes de ese evento tan importante y tan oportuno. Gracias a Dios, pertenecemos ya a la misma familia, una familia buena y espero próspera. Para nosotros, la delegación rusa, es importante tener una vez más un intercambio profundo de ideas, de iniciativas, y yo pienso que el siglo XXI va a ser muy producente, tanto para los académicos, para los políticos, para nuestras potencias. Muchísimas gracias. Pediria a palavra do representante da Índia, professor Santosh Mehrotra, my good friend from India. Thank you so much, Jose Carlos. Thank you so much for inviting me to this conference. And I can't even begin to tell you how excited I am to be at this conference, because I'm certain in my mind that when
Goldman Sachs came up in 2003 with that report about BRICS, BRICS, they didn't know what they were getting themselves into, I'm sure, because they ended up creating what is clearly a transcontinental near alliance, and it is wonderful that it has not only led to intergovernmental exchanges, but even more importantly, I believe that it is leading to people-to-people exchanges between India, China, South Africa, Russia, and Brazil. And that's exactly what we need if we are going to create a counter to the quote-unquote the West. For too long, the 20th century was a century which was dominated by quote-unquote the West. This century, we hope, will be different. The institutions of our governments are already come together, and I'm sure the people-to-people exchanges that this conference is making possible are going to make things even more exciting in times to come. Thank you. Representante da China, Hao Xiang. This beautiful young lady just speaks very good Mandarin. I'm so excited. And first of all, I'd like to express our special thanks to our organizers. I would like also give my special thanks on behalf of all my colleagues here, altogether 5 colleagues, my colleagues from China. And you know, only 2 hours, our plane just landed. Even we do not have time to change our clothes. Anyway, they just give us 5 minutes to change our clothes because we really want to show our respect to the organizers and to our Brazil colleagues. Thank you. Thank you very much for your encouragement. I think we Chinese scholars will contribute more to all the subjects here. Thank you again. Representante da África do Sul, Razigan Maharat. Thank you very much. Thanks to the organizers as well. Our delegation may be very similar to our size in BRICS. We are a small delegation, so there's only 2 of us that's here. It's Professor Mario Sherry and myself. We're from the Institute of Economic Research on Innovation. And a big part of when we look at the century ahead of us is an argument in favor of us helping at least build a world that's sufficient for all of us, but at the same time a world that redresses some of the persistent and serious crises that engulf it. I think consistently what's been shown through the BRICS process, through its various summits, has been a huge opportunity for the individual countries to learn from each other. But consistent with learning is also hearing what each country says about how they view the world as it currently exists, and then represent the vast numbers of people that comprise our countries in terms of the world that we would all like to live in. Within that context, I really look forward to the next few days of the engagement. The program itself certainly lends itself towards intense learning amongst all of us. So thank you very much to the organizers for putting together such a good program. Agora gostaríamos de ouvir o diretor da COP, co-organizador desse evento, o professor Pingueri Rosa. Okay, thank you very much. I believe that this kind of a groupment of countries is very important for the future,
to construct a new world in new bases. Different countries, different culture, different levels of economic development, of technology development, but you could help the world to find solutions for important problems, challenges like the climate change, the economic crisis, and mainly the social inequalities. Thank you to come here, everybody, mainly the foreign participant. O diretor Melim, do BNDES, Luiz Eduardo Melim. Boa tarde a todos. Eu quero só fazer uma observação rápida, Melim, te interrompendo, porque a sua presença aqui é muito importante para nós, pelo conhecimento que você tem da operação da questão financeira no Brasil, e que é um dos temas centrais da conferência. E também pelo fato de que o BNDES é o grande financiador, o grande patrocinador desse evento. Então, é um duplo agradecimento que eu faço a você pessoalmente e ao banco. Eu gostaria de agradecer aos organizadores, na pessoa dos professores Zé Carlos Assis e professor Pinguelli Rosa, por essa iniciativa. Eu considero que é um privilégio o BNDES tem de poder apoiar a realização desse evento na qualidade de patrocinador e, sobretudo, agradecer a presença dos nossos visitantes estrangeiros que se mobilizaram para discutir conosco essa temática instigante de pensar a relação entre os países em desenvolvimento dos BRICS para o século XXI. Isso é uma temática que, para o BNDES, é extremamente bem-vinda, porque o negócio do BNDES, há 62 anos, é o futuro, né? O negócio do BNDES é o futuro do Brasil, e nós sabemos que o futuro que está sendo construído para a inserção internacional do país, do ponto de vista político, mas crucialmente do ponto de vista econômico e financeiro, passa pelas relações que nós desenvolvemos hoje e que se ampliarão qualitativa e quantitativamente nos próximos anos com os países, com a Rússia, com a Índia, com a China, com a África do Sul. Não a exclusão dos demais países, mas esse é um núcleo que vem trabalhando junto e que nós teremos uma construção de agenda que será da maior importância nos próximos anos. Então, considero um privilégio podermos apoiar essa iniciativa. Estamos convencidos que esses próximos dias resultarão em discussões pelas mesas que já estão montadas, pelos temas que foram eleitos, discussões extremamente relevantes. E esperamos que possamos dar a contribuição como patrocinadores e como instituição de fomento no compartilhamento da nossa visão, no compartilhamento das nossas prioridades para essas discussões dos próximos dias. Eu desejo a todos um excelente seminário. Antes de passar a palavra para o próximo orador e último, eu gostaria de só fazer um pequeno comentário rápido de 1 minuto sobre os propósitos centrais dessa conferência. Nós estamos assistindo, no mundo atual, quebras de paradigmas milenares em alguns setores, né? Quebras de paradigmas na economia, na geopolítica, na arte da guerra, na questão ambiental, e tudo abrindo espaço para novas percepções e novas perspectivas para a humanidade. Situar os países emergentes, sobretudo os países dos BRICS, nesse contexto,
primeiro entender as inter-relações desse contexto, né? Quais serão as relações nossas entre nós mesmos e com os países europeus, com os países com os Estados Unidos, países da América do Norte, com a Ásia. Isso é um pouco fazer um esforço de visualização do futuro, tal como o Melim acaba de dizer sobre a tarefa do BNDES. A gente abrir perspectivas. Essa é que é fundamentalmente, né, esse é que é fundamentalmente o objetivo dessa conferência. Eu vou passar a palavra agora ao ministro Flávio Soares d'Amico, chefe do Departamento de Mecanismos Interregionais do Itamaraty e subsherpa do Brasil nas negociações BRICS. Eu só entendi o que era Sherpa, em termos diplomáticos, há muito pouco tempo. Não sei se vocês todos conhecem, quer dizer, talvez alguns não conheçam. Sherpa é aquele cara que lá no Everest vai abrindo caminho para os atletas que vão completar o percurso, né? O Sherpa, quer dizer, tem uma função central de dirigir a delegação, no caso, a delegação brasileira, nas negociações BRICS. Portanto, a presença do ministro d'Amico nessa conferência agora é muito importante para nós, porque vamos ter conhecimento de primeira mão das negociações da parte brasileira nos BRICS. Ministro d'Amico, é a sua palavra. Boa tarde a todos. Enfim, com essa sua introdução, professor, eu não poderia deixar de referir ao fato que recentemente houve uma grande avalanche e as maiores vítimas foram os Sherpas. Então, enfim, se vê que é um trabalho realmente muito perigoso. Imagina o caso dos sub-Sherpas, que é ainda mais difícil a situação. Mas, enfim, eu saúdo inicialmente ao público e aos meus companheiros de mesa, o nosso dinâmico organizador, o professor Assis, os representantes dos BRICS, o professor Pinguelli Rosa e o Dr. Melim, diretor de Assuntos Internacionais do BNDES. Queria expressar também minha satisfação em representar o Ministério das Relações Exteriores nesse importante evento. Essa é, em realidade, a minha segunda visita em 2 meses ao Rio de Janeiro para participar de eventos de alto nível destinados a discutir o BRICS. O primeiro foi no mês de março, por ocasião do Foro Acadêmico, que contou, a exemplo desse evento, com o apoio da Prefeitura do Rio de Janeiro. E a cada dia nós vemos com muita satisfação que o Rio de Janeiro se consolida como sede de importantes think tanks, tornando-se cada vez mais destino incontornável para aqueles interessados em discutir o futuro das relações internacionais do Brasil. Eu começaria minhas palavras iniciais notando o fato de que haja interesse tão marcante pelos BRICS nesse ano de 2014, que é tão cheio de eventos relevantes nos planos internacional e doméstico, né? Uma rápida busca na internet apontaria milhares de links para artigos e notícias envolvendo os BRICS. Em comum, na maioria desses links, nós vamos notar uma grande incompreensão sobre o BRICS, as suas perspectivas e a sua plataforma. A grande maioria dos artigos de imprensa, por exemplo, ainda se remete ao conceito de mercado criado por Jim O'Neill e ainda associa de modo acrítico a sorte dos BRICS à performance das economias individuais. A outra vertente, talvez por ignorância ou pela vontade de apelar aos temores profundos em uma era de grande incerteza nos rumos do mundo, aponta para um destino manifesto dos BRICS de se transformarem em um contraponto geopolítico ao norte ou ao ocidente. Um bom exemplo dessa tendência é um artigo recente de Pepe Escobar, recentemente publicado no The Nation, intitulado Geopolitical Earthquake Reshaping Eurasia's Economy. Em comum entre esses enfoques é o risco de um reducionismo economicista que busca discernir tendências de longo prazo a partir da experiência recente e extrapolá-la mecanicamente para o futuro. Por essas e por outras razões, eventos como esse, o Foro Acadêmico dos BRICS, se inserem num salutar esforço para desenvolver um pensamento dos BRICS sobre os BRICS, dispensando as intermediações de outros centros. Pensar o BRICS no século XXI, especialmente em 2014, remete aos 2 séculos do início do Congresso de Viena e à passagem dos 100 anos do início do cataclisma da Primeira Guerra Mundial,
marcos, respectivamente, da criação e da destruição do concerto europeu. Não surpreendentemente, o BRICS é uma criatura de seu tempo, fruto de desenvolvimentos domésticos em cada um de seus membros e da evolução recente do sistema internacional. Em qualquer referência sobre os BRICS, temos inevitavelmente menções sobre o que eles representam em conjunto, o que representam esses países em conjunto em termos de população, superfície terrestre, bem como sua participação no PIB mundial. Como as grandes populações e territórios não foram razão suficiente para que o BRICS fosse constituído, pelo menos desde a independência da Índia, as razões para sua constituição se encontram claramente em outro lugar. E esse é a força de suas economias. A primeira década do século XXI traz a consolidação de tendências de rápido crescimento das economias emergentes e da redução da brecha que as separava do mundo desenvolvido. Mais do que isso, a velocidade dessa convergência não encontra paralelo. Hoje em dia, trata-se de uma questão de tempo para que a China venha a ter o maior PIB do mundo, e alguns já admitem que se chegou a esse ponto em termos de paridade do poder de compra. Estaremos, talvez, no espaço de uma geração, de volta a um mundo que perdurou em 18 dos últimos 20 séculos, no qual Índia e China respondem por parcela significativa do PIB mundial. O PIB total dos BRICS já se aproxima do PIB total dos Estados Unidos, mas seu mercado consumidor doméstico ainda é relativamente reduzido, uma vez que nos defrontamos com grande desigualdade na distribuição de renda e temos população muito maior. Igualmente, no âmbito dos BRICS, vemos uma proeminência crescente da China, o que eventualmente poderá ter impactos no próprio âmbito interno da coalizão. Em termos de evolução recente do sistema internacional, entre o final do curto século XX, na conhecida expressão de Hobsbawm, e hoje passamos por todos os tipos possíveis de configuração da ordem internacional. Entre 1949 e 89 vivenciamos o bipolarismo. De 1989 a 2008, aí talvez com ponto de interrogação, tivemos um ensaio de unipolarismo. E a partir de 2008, multipolarismo. No imediato pós-Segunda Guerra, gestou-se uma ordem liberal com a criação do Sistema de Segurança Coletivo das Nações Unidas e o sistema de Bretton Woods, FMI e Banco Mundial, e, por fim, o Sistema Multilateral de Comércio, GATT-OMC. Nos anos 60, 70 e 90, assistimos a algumas atualizações recentes desse sistema. Nos anos 60, o aumento do número de membros não permanentes no Conselho de Segurança. Em 1971, a República Popular da China retoma seu assento no Conselho de Segurança. E, em 1992, a Comunidade de Estados Independentes assume o assento da antiga União Soviética. Mas, desde então, à exceção da criação da Organização Mundial do Comércio, o sistema internacional não sofreu nenhum novo adornamento e crescentemente se erode sua legitimidade, pois a configuração de poder que hoje prevalece não é mais a mesma que existia à época de sua criação. Esses regimes perderam capacidade de atualização e, com isso, o estado da cooperação internacional se deteriorou. Como exemplos, temos aí a dificuldade de finalização de processos negociadores multilaterais universais, como é o caso da Rodada de Doha, o Protocolo de Quioto sobre emissões, o Tribunal Penal Internacional. A crise financeira e econômica de 2008 trouxe necessidade de ação concertada urgente, com a emergência imediata do G20 e a superação do já desacreditado G8. Assistimos continuamente à incapacidade de lidar com crises políticas, das quais a crise da Síria é a mais relevante. Como decorrência, uma série de soluções intermediárias começaram a proliferar, como soluções ad hoc, no caso de estruturas de transição, as chamadas Coalitions of the Willing, acordos plurilaterais, acordos de massa crítica, a multiplicação de iniciativas de regionalismo comercial e proliferação de novos agrupamentos políticos, um dos quais o próprio BRICS. Antes de prever a evolução futura do BRICS, acho que nós devemos começar por sua história, que ainda é relativamente curta.
Eu sugiro que se tome o ano de 2001 como ponto de partida, né? Ainda que como iniciativa de diplomacia presidencial, o BRICS só tenha sido inaugurado em 2009 na cúpula de Ekaterimburgo, né? Nós tomamos 2001 para todos os fins práticos como marco inaugural, a primeira versão do artigo do Jim O'Neill, The World Need Better Economic BRICS, e também o ingresso da China na OMC. Entre 2006 e 2008, nós tivemos, enfim, inclusive com grande participação do Brasil, a organização de uma série de encontros de chanceleres à margem do debate geral da Assembleia Geral das Nações Unidas. Entre 2009 e 2013, nós temos o primeiro ciclo de encontros de cúpula do BRICS, já tendo sido cada um dos seus membros sido anfitrião de pelo menos um encontro. E a partir de 2014, com a sexta cúpula, que será sediada pelo Brasil, em Fortaleza, no mês de julho próximo, nós daremos início ao segundo ciclo. Em termos de caracterização desse agrupamento, e o BRICS não é de muito fácil definição, ele se trata de uma coalizão sui generis e não um bloco. E eu acho que esse conceito é importante nós retermos. Enfim, uma coalizão é um instrumento preferencial para ação coletiva internacional destinada a contrabalançar países hegemônicos. Nós coordenamos-nos em áreas em que há vantagens comparativas, em que exista convergência entre os seus membros. Nós não somos obrigados a ter as mesmas opiniões sobre todos os temas da esfera internacional. Essa coalizão tem sido especialmente, enfim, tem atuado preferencialmente como agenda taker, ou seja, ela não tem trazido uma agenda própria para as discussões internacionais, tem mais aceitado os temas que se encontram colocados na agenda internacional. A estratégia negociadora principal tem sido o que se chama de integradora, ou seja, procurar soluções que melhorem a capacidade de atuação dos regimes internacionais. E eu citaria, no caso específico, a reforma das cotas do FMI, em que o fundo foi recapacitado com uma nova infusão de capital a partir dos países dos BRICS, e a atuação no âmbito do G20 financeiro. Isso se coaduna bastante bem com as linhas preferenciais de atuação da política externa brasileira, que tem se marcado pela busca do que nós chamamos de autonomia pela diversificação, ou seja, buscar atuar com parceiros não tradicionais na busca de incremento das nossas relações. Isso pode ser vislumbrado com a criação do IBAS em 2003, da cúpula ASPA, América do Sul, Países Árabes, em 2005, com a cúpula ASA, América do Sul, África, em 2006 e, finalmente, com o BRICS em 2009. As condições que marcaram a fundação do projeto BRICS têm que ser buscadas no ambiente internacional favorável para a criação de um novo agrupamento logo após a crise econômico-financeira de 2008. Enfim, lembrando aquele adágio conhecido de todos, que o poder detesta vácuo. Como característica, então, o BRICS é pragmático, é uma iniciativa de diplomacia presidencial, em que se combinam potências do status quo com países que demandam reformas da ordem internacional. O foco inicial do grupo tem sido na coordenação no âmbito do G20 financeiro, com expansão das áreas de coordenação naqueles setores em que haja consenso, ou seja, nós buscamos, nos espraiamos como se fosse uma mancha de óleo, evitando obstáculos, ou seja, construindo os consensos pragmaticamente e paulatinamente. Todos os BRICS compartilham características comuns. São países não assimiláveis, o que se chamava antigamente países baleias. Eles são países que, para serem adaptados aos regimes internacionais, necessitam de exceções. São países que têm políticas externas grandemente independentes e apresentam grande diversidade entre si. E o outro grande traço comum é que eles são grandes demais para suas próprias regiões. Como tem se dado a evolução dos BRICS? Essa evolução se dá incrementalmente.
em duas vertentes. A primeira são os contatos diretos entre a sociedade civil e contatos interpessoais pelo foro acadêmico e pelo foro empresarial. E na vertente intergovernamental, através da coordenação em foros internacionais, aí seriam eles o G20, o FMI, o Banco Mundial, as Nações Unidas, e pela cooperação intra-BRICS, que já se espraia por 30 setores, envolvendo agricultura, saúde, ciência e tecnologia, cooperativas, educação, seções de segurança nacional e bancos de desenvolvimento. Estamos prestes a embarcar numa nova área, enfim, de cooperação, que é a área da cooperação financeira, com a criação, esperamos já na cúpula de Fortaleza, com a assinatura de 2 acordos extremamente importantes, o novo Banco de Desenvolvimento e o arranjo contingente de reservas, que são 2 instituições espelho daquelas já existentes em Bretton Woods, do Banco Mundial, o novo Banco de Desenvolvimento, que terá um capital inicial de 50 bilhões de dólares, voltado para projetos de infraestrutura e desenvolvimento sustentável, e um arranjo contingente de reservas que, a exemplo do Fundo Chiang Mai, atua na linha de oferecer uma linha adicional de defesa para países dos BRICS, no caso muito improvável de dificuldades de balanço de pagamento que venham a enfrentar. Se nós olharmos na evolução dos BRICS, em termos de fatos econômicos e comerciais, nós vamos ver que a China se caracteriza por ser, dentro do agrupamento, o primus inter pares. É a 2ª maior economia do mundo e já se aproxima a ser maior do que a soma das 4 outras economias dos BRICS. E, além disso, é o maior parceiro econômico comercial do mundo e a sua soma de enfim, consideradas as importações e exportações, caso não consideremos a União Europeia. Em termos do comércio intra-BRICS, nós tivemos uma grande evolução, sendo a China hoje o 2º maior exportador e importador para o Brasil, Rússia e África do Sul. É o 4º maior destino das exportações indianas e o 2º maior exportador para a Índia. Nenhum país dos BRICS se encontra, por outro lado, entre os 5 maiores destinos das exportações chinesas, nem é um dos 5 maiores exportadores para a China. Essa é uma estrutura comercial típica do tipo hub and spokes. Os BRICS são exportadores de commodities necessárias para a economia da China e são importadores de manufaturas chinesas. Com isso, temos consolidado uma divisão do trabalho no âmbito dos BRICS. Como resultado, o comércio entre os nossos 5 países passou de 26 bilhões de dólares apenas em 2002 para 276 bilhões em 2012, com um crescimento total de 933%, muito acima do crescimento do comércio mundial. Essa grande intensificação da interação comercial intra-BRICS foi grandemente facilitada pela complementariedade entre as nossas economias. E, como resultado, enfim, cada BRICS é um parceiro incontornável do outro, mas, em particular, com relação à China. Em termos de desenvolvimentos recentes, enquanto o BRICS tratava de incrementar essa enorme parceria interna, se lançavam outras iniciativas internacionais. O resto do mundo não estava parado. E, entre elas, eu ressalto a parceria transpacífica e a parceria de comércio e investimento transatlântica. Por outro lado, iniciativas em que o BRICS esteve muito comprometido, como a reforma das cotas do FMI, ainda não foi implementada, o que vem a gerar um certo pessimismo quanto às virtudes dessa atuação do BRICS na área chamada soft balance. Adicionalmente, é fato que, mais recentemente, as economias dos BRICS não foram capazes de manter a sua mesma taxa de crescimento econômico mantida no início da primeira década do século XXI. Mas isso, por si só, não é razão para julgarmos que o projeto de integração tenha perdido ritmo. Pelo contrário.
enfim, continua muito forte e muito voltado também, não apenas à área econômica e comercial, mas também ao fortalecimento da parceria política. Igualmente, enfim, entre os países dos BRICS já se pode notar, e pelo menos entre alguns deles, uma percepção crescente de que poderiam estar sendo submetidos a algum tipo de estrangulamento estratégico derivado de iniciativas de acordos regionais. E esse é um tema que talvez possa servir, ser interessante um debate entre os especialistas dos 5 países. O balanço que podemos fazer por hora do primeiro ciclo de cúpula dos BRICS aponta de imediato um foco na governança econômica, em que os BRICS buscaram aperfeiçoamentos táticos da ordem internacional, aumento do prestígio e acumulação gradual de poder. Na área da governança política, é forçoso reconhecer que se trata de tema mais complicado. A erosão da legitimidade das estruturas políticas internacionais é muito mais gradual do que na área econômica. E há diferenças de percepção entre potências do status quo, aqueles que já são membros do Conselho de Segurança das Nações Unidas, e os países empenhados na sua transformação. Não creio que isso se trate de um problema de grande monta. Aí nós não precisamos, por hora, impor testes rigorosos sobre o nível de coesão dessa coalizão BRICS. Mesmo os membros da União Europeia, que talvez seja o melhor exemplo de bloco acabado que tenhamos hoje em dia, têm visões distintas sobre a reforma do Conselho de Segurança. Então, a conclusão que chegamos é que o BRICS ainda é um mecanismo novo, ainda recém seu 6º ano, e que tem ainda muitos espaços em brancos para serem preenchidos na sua página. Em termos dos desafios à frente, a evolução dos BRICS dependerá do desdobramento, obviamente, de vários eventos, em particular do destino de propostas recentes de parcerias econômicas e comerciais e de outras grandes iniciativas políticas. Esses eventos, bem como outras implicações, enfim, estratégicas, estão destinados a ter grande impacto. Mas julgo que talvez tenhamos deixado um pouco debaixo do radar, e aqui foi exatamente esse o ponto que o professor Pinguelli Rosa suscitou, é o impacto dos BRICS no combate à pobreza e à desigualdade. As políticas públicas que têm sido levadas a efeito em nossos países, bem como o efeito de transbordamento do crescimento chinês na África, constituem por si só a grande contribuição do BRICS e que talvez tenhamos sido muito tímidos em destacá-la como elas merecem. E esse é o desafio que buscaremos atacar na 6ª cúpula, em que um dos temas que temos planejado para debate entre os líderes é justamente a noção de que o crescimento inclusivo requer soluções sustentáveis. Então, com essas palavras, professor, eu resumo um pouco o cenário internacional em que o BRICS se encontra e um pouco das nossas iniciativas e, obviamente, estou à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais que se façam necessários. Muito obrigado pela sua atenção. Muito obrigado, ministro. Nós estamos encerrando. Eu vou passar a palavra aqui para a nossa chefe de cerimônia, que não precisa de falar em chinês, pode falar, não precisa de falar em mandarim, pode falar em português mesmo, convocando para a reunião a partir de amanhã. Eu, pessoalmente, e acho que em nome da COP e do Intersul, né, organizador desse encontro, agradeço muito a presença de vocês, obviamente esperando que amanhã estejam presentes nas reuniões que se seguirão. Eu agradeço particularmente aos nossos convidados estrangeiros, dos RICS, e espero que gostem do... Alertar que é em outro local. É outro local. Não, ela vai dizer, vai lá. E aos nossos convidados, esperamos que eles gostem do Rio de Janeiro, mas advertindo que vão ter muito pouco tempo, porque a programação é extremamente apertada e não teve como fazer diferente. Então, vou passar a nossa chefe de cerimônia, Marina. Para finalizar, registramos com satisfação o apoio de nossos patrocinadores: BNDES, Sinergia, Odebrecht, Prefeitura do Rio, Caixa, Ministério do Planejamento e Governo Federal.
Muito obrigada a todos, tenham uma boa noite.